Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Como é bom ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Seja muito bem-vindo. E se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhum vídeo de estudo da Palavra de Deus que sempre estamos trazendo aqui para você com muito carinho. E hoje nós vamos estudar uma passagem poderosa da Bíblia que revela uma grande verdade espiritual. A diferença entre revelação e discernimento. É possível conhecer quem Jesus é e, mesmo assim, pensar e agir fora da vontade de Deus? Isso aconteceu com Pedro e pode acontecer também conosco. Fica comigo até o final, porque esta palavra vai fortalecer a sua fé e te despertar espiritualmente. Nós vamos usar como texto base o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso de número 23. Esse é o nosso texto base para o estudo de hoje, para o nosso vídeo de hoje. Mateus, capítulo 16, e o verso de número 13 nos diz assim. Aqui está falando sobre a confissão de Pedro. Então, o verso 13 diz: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou pular para o verso de número 21, que nos diz assim o verso 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro chamou-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permitia, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Vou repetir, isso foi Pedro que disse: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, esse aqui é o nosso texto base para esse nosso estudo de hoje. A vida cristã, ela é construída sobre duas bases fundamentais, que é revelação e discernimento. Então, a vida cristã, ela é construída nessas duas bases, revelação e discernimento. Então, em Mateus, capítulo de número 16, os discípulos receberam a maior revelação de todas. Jesus é o Cristo. E pouco tempo depois, falham no discernimento da vontade
de Deus. Então, esse contraste aqui revela uma grande lição para a igreja de hoje. Podemos reconhecer quem Jesus é, mas ainda assim pensar e agir segundo os valores humanos. Então, para nós compreendermos um pouco melhor o que aconteceu aqui dentro do nosso tema, precisamos entender o que é a revelação e o que é discernimento, como eu disse, que faz parte da vida cristã e ela é construída, né? A vida cristã ela é construída sobre essas duas bases, que é a revelação e o discernimento. Então, mas o que é a revelação? Quando falamos de revelação, é quando Deus nos faz conhecer uma verdade que não poderíamos descobrir sozinhos, ok? Então, isso é uma revelação. É quando Deus, vou repetir, é quando Deus nos faz conhecer uma verdade que não poderíamos descobrir sozinho. Veja o que Jesus disse para Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então, Pedro sozinho não conseguiria ter esta revelação. Então, essa revelação, ela vem de Deus. Ou seja, Deus nos faz, nos dá a revelação de uma forma que nós, sozinho, não conseguiremos ter. Então, é algo que vem aqui do Espírito Santo para o nosso espírito. Aí nós temos alguns exemplos, como eu disse aqui, o próprio Pedro, que reconhece que Jesus é o Cristo, Mateus 16:16, como nós lemos, né? O Espírito Santo mostrando verdades da Bíblia, trazendo para nós aqui. E aqui a revelação é receber compreensão espiritual de algo que Deus está fazendo. Então, revelação é enxergar o que Deus quer mostrar. Então, isso é a revelação, é nós enxergarmos aquilo que Deus quer mostrar, coisas que nós não enxergaríamos sozinhos, a não ser pelo Espírito Santo. Volto a repetir, como Jesus disse: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, não foi você pelas suas capacidades, mas o próprio Pai que te revelou estas coisas, ou revelou que eu sou o Cristo. Então isto é revelação. Sozinho nós não conseguiríamos, mas precisamos do Espírito Santo. E o discernimento? Quando nós falamos de discernimento, os dois têm que estar juntos, revelação e discernimento. O discernimento é a capacidade de distinguir a vontade de Deus das vontades humanas ou das influências do mundo. Então, mesmo conhecendo uma verdade, nós precisamos saber como e quando e por que aplicá-la. Ou seja, a gente conhece a verdade, nós temos aqui a revelação, mas precisamos do discernimento para poder aplicar esta verdade, ou seja, para poder aplicar esta revelação. E o exemplo base que nós temos aqui é saber quando algo vem de Deus ou não. Isso é um discernimento. É nós entendermos e compreendermos quando algo vem de Deus ou não. Ou seja, também é entender se uma porta aberta é bênção ou armadilha. Isso é um discernimento. É você entender quando uma porta ela foi aberta. Será que essa porta será bênção ou essa porta é uma armadilha? Será uma maldição? Isso é um discernimento. É saber aqui a diferença entre emoção e direção do Espírito Santo. Então nós precisamos discernir quando é uma emoção, aquilo que nos leva a uma emoção, ou quando realmente é uma direção do Espírito Santo. Isso é discernimento. O discernimento é saber o que fazer com a revelação e permanecer na direção certa. Olha que legal. Discernimento é saber o que fazer com a revelação e permanecer na direção certa. Então você precisa do discernimento que não vem de nós, que não vem da nossa carne, mas vem no caso a revelação, que eu estou dizendo, a revelação que não vem de nós, que não vem da nossa carne, mas vem
de Deus. E aí nós temos o discernimento, não é isso? Para estar na direção certa. Então, a pergunta que define aqui a fé, que está do verso 13 ao verso 15, Jesus ele vai fazer duas perguntas. Olhem só. Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que os homens estão dizendo, né? O que as pessoas estão falando sobre o Filho do Homem. Então, por quê? Porque Jesus faz essa pergunta aos discípulos? Porque o mundo tem opiniões variadas sobre Cristo, não é isso? Olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Então, Jesus faz essa pergunta dizendo ao que os homens estão dizendo lá fora sobre mim, porque o mundo tem essas opiniões variadas sobre Cristo. E algumas pessoas também o veem como mestre, como profeta, um sábio, um guia espiritual. É por isso que Jesus pergunta aos discípulos. E só que a opinião não salva, só a verdade revelada liberta. Opinião não salva ninguém, mas é claro que a verdade vos libertará. É a verdade que revela, é a verdade que liberta. Aí Jesus vai fazer aqui a segunda pergunta. E vós? E vocês? Quem dizem que eu sou? Agora a pergunta aqui, ela é uma pergunta pessoal, né? Jesus, a primeira pergunta, fala o que as pessoas estão dizendo. Nessa segunda pergunta, Jesus agora olha para eles, para os discípulos e diz, e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Aí nós já temos uma pergunta direta, uma pergunta totalmente pessoal aos próprios discípulos. O que vocês dizem, o que vocês pensam sobre mim? O que vocês dizem quem eu sou aí fora? Então não importa o que a multidão diz, não importa o que os outros estão falando, mas o que você crê sobre Jesus. É como Jesus estivesse dizendo isso a eles, olha, e vocês? O que vocês dizem? Porque o que os outros falam, o que a multidão diz, não importa, mas eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês creem sobre mim. Então, cada crente precisa ter uma convicção própria de quem Cristo é. É por isso que Jesus pergunta para eles, porque cada crente precisa dessa convicção. Jesus queria ver a convicção, a certeza de cada um deles, a fé que eles tinham em Cristo, se eles acreditavam que realmente Cristo era o Filho de Deus, ou seja, é o Messias, né? O ungido de Deus. Então, a sua fé, ela é baseada na opinião dos outros ou, de repente, em um encontro real com Cristo? Aqui é uma pergunta que eu deixo e eu faço a você. Você pode responder, se você quiser, colocar nos comentários, mas fica aqui a reflexão. A sua fé, ela é baseada na opinião dos outros, porque Jesus está perguntando aos discípulos o que os outros dizem. Mas e vocês? O que vocês dizem? Então é como Jesus estivesse perguntando, a fé de vocês, ela é baseada na opinião dos outros, o que os outros estão dizendo, ou a fé de vocês, ela teve um encontro real, realmente comigo, ou seja, com Cristo. Então a revelação da identidade de Jesus que nós podemos falar aqui, que é do verso 16 ao verso 18, aí Pedro vai responder nessa segunda pergunta, quando ele diz, e vocês, o que vocês dizem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui nós temos a maior declaração de fé cristã, que Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas aquele comparado com o profeta Elias, comparado com o profeta Jeremias, ou com João Batista, ou qualquer profeta, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus aqui, Pedro está dizendo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és aquele que nós estávamos esperando. Então, ele é o enviado do Pai, Pedro está dizendo, tu és o Salvador, tu és aquele que nós esperamos, ou seja, essa revelação vem do Pai, essa revelação vem de Deus, ou seja, não foi a carne e o sangue que te revelou,
mas meu Pai. Aí onde nós falamos aqui da revelação. Pedro tem esta revelação, que não veio dele, mas veio do próprio Pai. Então, conhecer Jesus verdadeiramente, ela é uma obra do Espírito Santo. Conhecer Jesus, ela é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A igreja nasce da revelação e não da religião. Olha que lindo, eu vou repetir. A igreja nasce da revelação e não da religião. A igreja nasceu de uma revelação, não é isso? A igreja não nasceu como muitos pensam, Cristo é uma religião. Não, Cristo é a revelação para nós, não é isso? Ou seja, a igreja nasce desta revelação. E a promessa à igreja, qual é a promessa que Cristo faz à igreja? Sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação de Cristo, sobre esta pedra, sobre a revelação de Cristo, a igreja será edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, as portas do inferno não têm o poder de vencer a igreja de Cristo. Ou seja, a força da igreja não está na estrutura, mas na revelação de Cristo. Então, a força da igreja não é a estrutura, mas é a revelação de Cristo, porque a igreja nasceu na revelação. A igreja não nasceu na religião. E a missão e a autoridade da igreja é o verso de número 19. Nós falamos aqui, falando sobre a missão e a autoridade da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, né? Essas portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, tal. Aí Jesus diz, olha, então eu vou dar as chaves do céu. Aqui chave está falando sobre acesso, sobre a autoridade, fala sobre o governo espiritual. A igreja tem autoridade, mas aí que algumas pessoas confundem esta autoridade. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado nos céus. Então fala dessa autoridade, vou te dar a chave para ligar, desligar, mas que autoridade é essa? Ou seja, é uma autoridade para anunciar o evangelho, é uma autoridade para libertar vidas. A igreja tem autoridade para declarar o perdão. A igreja, ela tem autoridade para derrubar fortalezas espirituais. Esta é a autoridade, esta é a chave que Cristo deu à igreja: anunciar o evangelho, libertar vidas, declarar o perdão, derrubar fortalezas espirituais. Porque muitos dizem assim, olha, a igreja tem autoridade, então se a igreja tem autoridade disciplinar, se estiver disciplinado, se estiver disciplinado, desligado aqui, vai ser desligado no céu. Não, não é esta autoridade, o poder da igreja de disciplinar, desligar. Então, se eu disciplino aqui, se eu desligo aqui, você está desligado do céu? Não. A autoridade é anunciar o evangelho, libertar vidas, e não fala da salvação. A igreja não tem o poder de salvar. Quem salva é Cristo. A igreja tem a autoridade de anunciar o evangelho, libertar vidas, declarar o perdão, derrubar fortalezas espirituais. Agora, de salvar é Cristo. Quem salva é Cristo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a igreja não tem autoridade para desligar ninguém. Vou desligar aqui na terra, ele vai estar desligado no céu. Vou discipliná-lo aqui, ele será disciplinado lá. Não, não é esse tipo de autoridade que Cristo está falando. Então, a aplicação aqui é que a igreja não é fraca, a igreja é autoridade no céu, do céu na terra. A igreja é a autoridade do céu na terra. Um outro ponto que é a incapacidade de discernir a cruz. Então, após a revelação, né, então Pedro tem a revelação, Jesus anuncia a sua morte. Após a revelação, quando ele diz, né, Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus anuncia a sua morte. Quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro reage, Senhor, tenha compaixão
de ti, né? Tem compaixão de ti. Aí, nesse caso, nós vemos aqui que quando o coração está certo, mais a mente está errada. O coração de Pedro estava certo, mas a sua mente estava errada. Pedro amava Jesus, mas ele queria evitar a cruz. Ou seja, amamos a Cristo, muitas vezes nós rejeitamos o sacrifício. Nós amamos a Cristo, mas muitas vezes rejeitamos o sacrifício, a renúncia à vontade de Deus. Então, o elogio e a repreensão que nós vemos aqui, né? Primeiro vem o elogio, ou seja, o mesmo Pedro que foi instrumento da revelação, agora ele é repreendido, ou seja, porque Pedro teve a revelação, mas faltou o discernimento. É o que nós estamos tratando nesse estudo de hoje. Pedro tem a revelação, mas falta o discernimento. É onde nós entra aqui o elogio e logo após a repreensão. O mesmo Pedro que foi instrumento da revelação, agora é repreendido, o Senhor dizendo: arreta-te, ou seja, para trás de mim, Satanás. Então isso mostra que quem não discerne a vontade de Deus pode ser um instrumento das trevas mesmo com boas intenções. Se ele não tiver o discernimento, ainda que ele tenha revelação, mas ele não tiver o discernimento, mesmo tendo ali boas vontades, ele pode se tornar um instrumento das trevas por falta de discernimento. É o cuidado que nós precisamos ter. Estamos tendo muitas revelações, mas pouco discernimento. É aí onde mora o grande perigo. Muitas revelações e pouco discernimento. Então, a mente humana sem a cruz se torna inimiga do propósito de Deus, ok? A mente humana sem a cruz se torna inimiga do propósito de Deus. Todo cristão precisa vigiar para não tentar assim impedir, ainda que sem intenção, o que Deus quer fazer. Às vezes, mesmo sem intenção, nós acabamos impedindo aquilo que Deus quer fazer. Por isso que precisamos do discernimento. Veja o quanto o discernimento ele é importante na vida cristã. Revelação e discernimento, então, lições centrais para a igreja de hoje, que é a revelação e discernimento, né? Reconhecer quem Jesus é. Então, isso é a revelação, é reconhecer quem Jesus é. E o discernimento, entender o que Jesus quer fazer. Então, revelação, reconhecer quem Jesus é. Nós temos a revelação e reconhecemos quem ele é. E o discernimento, entender o que ele quer fazer. Revelação, exalta o Cristo. O discernimento abraça a cruz. Não faz como Pedro, que tentou rejeitar. Não, o discernimento abraça a cruz. A revelação fortalece a nossa fé. O discernimento mantém a obediência. Então, sem revelação, não há fé. E sem discernimento, não há perseverança. Olha que legal. Sem revelação, não há fé. Para existir, para nós termos a fé, precisamos da revelação, né? Então, Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é isso? Pedro acredita, sua fé. Então, sem revelação não há fé. E sem o discernimento não há perseverança. Ok? Então, para nós fazermos aqui, eu quero fazer aqui, para nós estarmos já quase encerrando aqui o nosso vídeo, indo para as considerações finais, eu vou fazer algumas perguntas para reflexão, para você refletir. Algumas perguntas que eu anotei aqui e eu quero fazer para uma reflexão. A primeira é: minha fé está baseada em uma experiência pessoal com Cristo ou na opinião das pessoas? Você pode responder aqui nos comentários, se você quiser, fique à vontade de responder. Comente, o que a sua fé ela está baseada nas experiências com Cristo ou na opinião das pessoas, o que os outros estão dizendo? Eu tenho abraçado aqui a vontade de Deus mesmo quando ela inclui renúncia? Será que eu tenho abraçado essa vontade? E a terceira, estou sendo um instrumento de Deus ou estou tentando, mesmo sem perceber, impedir os seus planos? Será que eu sou um instrumento de Deus? Ou às vezes, até mesmo sem perceber, eu tenho impedido os seus planos? É de você pensar. São 3 perguntas que eu faço aqui para você,
que são perguntas para refletir, como reflexão. Se você quiser e puder, responda aqui nos comentários. E para nós concluirmos o nosso vídeo, nós vemos aqui que Pedro, ele nos representa, certo? Pedro vai nos representar aqui. Por quê? Porque é capaz de declarar a maior verdade e minutos depois permitir pensamentos contrários ao projeto de Deus. Às vezes, Pedro, como eu disse, nos representa, somos assim. Nós declaramos uma maior verdade e em questão de minutos nós acabamos tendo pensamentos contrários ali aos projetos de Deus. Então isso revela que a vida cristã ela é uma caminhada diária de revelação e vigilância. Revelação e vigilância. Revelação e discernimento, não é isso? Então, a maior vitória da fé não é apenas saber quem Jesus é. Essa não é a maior vitória da nossa fé, mas viver alinhado com sua vontade. Claro que nós precisamos saber quem ele é, precisamos crer nele, mas a maior vitória é viver alinhado na sua vontade, ou seja, ainda que o caminho seja de cruz. Porque depois da cruz aí vem a ressurreição. Por isso ele diz, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz, não é isso? E segue-me. Então, a caminhada, ainda que seja de cruz, nós temos que entender que depois da cruz vem aí a ressurreição. Então, hoje Jesus nos pergunta novamente. Jesus faz uma pergunta. E vós, quem dizei que eu sou? Quem dizei? Você. Quem você diz que Cristo é? Quem é Cristo para você? Se ele é realmente o Cristo em nossa vida, então precisamos o quê? Confiar, obedecer e abraçar ali o plano de Jesus, ou seja, abraçar o seu plano sempre. Essa é a mensagem, esse é o estudo que eu quero deixar para você. Hoje não é bem um estudo assim histórico, de informações, mas é um estudo de reflexão, é um estudo para nós refletirmos e pensarmos quem é Cristo para nós, não é isso? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, familiares, para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.